Seja muito bem-vindo a esse canal e hoje vamos dar continuidade na série do Salmo 91 com uma promessa linda. E ele me invocará e eu lhes responderei. Gente, é um vídeo muito importante. Se eu fosse você, eu ficava até o final para saber quem é a pessoa que jamais fica no vácuo com Deus. E meu nome é Thaís Vasconcelos, vem comigo nessa jornada de reflexão bíblica. Hoje, especialmente, a gente vai entrar na vida de Davi. E Davi, ele foi uma pessoa que ele deixou alguns salmos, assim, a esse respeito. Por quê? O que aconteceu na vida de Davi? Ele foi ungido muito novo, e depois que ele foi ungido, ele começou a se destacar numa série de eventos. O rei ficava louco, precisava de alguém que tocasse harpa. Vai Davi tocar a harpa pro rei Saul. Golias estava lá desafiando o povo e Davi foi lá e matou Golias. Põe Davi no meio da guerra. O Davi matava mais que todo mundo. O menino, tudo que fazia se destacava. E ele virou escudeiro do rei. Só que ele se destacou tanto na batalha que quando ele voltava, o pessoal cantava a música assim, ó. Saul matou milhares e Davi teve dezenas de milhares. Como que o rei não fica enciumado com uma coisa dessa? Vamos supor que você tem um irmão, você tá vendo um irmão ser mais elogiado que você. Não dá uma pontinha? Claro, é humano, totalmente humano. E Saul, ele temia pela sucessão dos filhos dele no trono. Embora Samuel tivesse avisado ele que Deus tinha o rejeitado pela desobediência, ele lutou até o fim com unhas e dentes para permanecer a sucessão entre os descendentes dele. Mas já era certo que o trono seria de Davi e começou uma perseguição insana. E Davi não devia nada. Davi estava com a consciência, nada que acusasse a consciência dele. Até que tem aqui uma mensagem que fala assim, que Davi entrou em fuga e ele estava tão angustiado que Jonatas foi lá encontrar com ele, aonde ele estava, em Oreza, e fala assim o versículo de 1 Samuel 20, 17. E o ajudou a encontrar forças em Deus. Davi estava arrasado, no meio do nada, fugindo, porque o rei queria a cabeça dele. E aí, nós encontramos alguns salmos que nesse momento de dor, angústia, poxa, ele precisou de um amigo ir lá. Jonas foi lá ajudar Davi a encontrar forças. O cara era um prodígio, mas estava totalmente derrotado. E quem não precisa de um amigo nessas horas? Todos nós precisamos de alguém que nos ajude a encontrar forças no Senhor. Aproveita, envie esse vídeo para algum amigo que está nesse momento de esmorecimento. Que ele vai, tem certeza que o Senhor vai levantar ele através desse vídeo. E aí, tem o Salmo 121 que fala assim: levanta os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 118, 5 fala: na angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor me viu e me pôs a salvo. Sabe esse amigo que você tá lembrando aí? É ele mesmo que precisa receber esse vídeo. Então não deixa de ser bênção na vida dele, envia, compartilha. E Davi, assim, apesar de ele ser um prodígio, a força do nosso braço, ela sempre tem um limite, ela sempre tem um momento que falha. Você pode ser um excelente guerreiro, um excelente lutador, o dia da angústia chega, o dia do abatimento. E aí, Jeremias 29 fala assim: então me invocareis, orareis a mim e eu os ouvireis, e buscareis e me achareis quando me buscar de todo o coração. O Senhor, Ele quer ser encontrado por nós. Ele quer um relacionamento com a gente. Davi, toda vez que precisou ou fugir dos seus adversários ou atacá-los, ele consultava ao Senhor. Ele clamava ao Senhor todas as vezes
e ele tinha êxito, tanto na fuga quanto na batalha. E naquela época, né, Davi precisava de sacerdotes, precisava dos ritos, né, para consultar o Senhor, né, que eles se vestiam das vestes sacerdotais. E hoje, nos dias de hoje, nós não precisamos. Na nova aliança, nós aprendemos aí no vídeo passado, eu vou deixar no fim desse vídeo o link, nós aprendemos a respeito para quem que o Senhor, a nova aliança é para todos conhecer o Senhor, né? Ninguém precisa mais apresentar o Senhor pro seu, diga pro Senhor, pro seu irmão quem é o Senhor, não precisa, porque todos saberão quem é Deus. Mas naquele tempo não tinha um rito que hoje nós temos e que nos dá acesso direto ao Senhor sem precisar consultar o sacerdote, sem precisar ir ao profeta, sem precisar. E nós temos essa liberdade de invocar o Senhor e Ele nos responde. Naquele tempo, Ele respondia através dos profetas. Hoje, Ele nos responde diretamente através do Espírito Santo. E em Romanos 10, de 9 a 14, Paulo diz bem assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, crer com seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que confia jamais será envergonhado. Então, quando a gente confessa ao Senhor, quando a gente crê nele de todo o coração, e nós temos pela fé a garantia de que somos salvos, nos tornamos filhos e cordeiros com Cristo, Pai. Então Paulo continua e diz assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos. E olha o que ele fala: e abençoa ricamente todos os que o invocam. Gente, eu vou voltar e vou repetir, diz um amém aí, por favor. E abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, independente da sua angústia, independente da sua tribulação, o Senhor te salva, te consola, enxuga suas lágrimas. No Salmo 119, 92 e 93 diz: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já teria me destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. O Senhor, Ele está aberto a nós, para nós invocarmos o seu nome, para clamarmos, para tomarmos todas as decisões que nós precisamos. É exemplo de Davi, que se ele ia para a guerra, se ele fugia dela, e ele tinha resposta a todas elas. E o Senhor fala que ninguém que invocar o nome dele deixará de ser salvo, deixará de receber a sua parte rica da bênção por ter invocado ele. Então, que o Senhor abençoe a sua vida, que você tenha fome, seja renovado na sua fome, na sua sede, por conhecer a lei do Senhor, para que nesses momentos a sua vida seja preservada e que você saia desse sofrimento que hoje tem engolido a sua alma. Amém? Aproveita que chegou até aqui, se inscreve no canal, curte, me ajuda a crescer o canal e dizer ao YouTube que esse vídeo é relevante. E obrigada por ter vindo até aqui. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.